noite. Está entrando no ar o terceiro episódio da segunda temporada de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, no canal 4 da NET, a TV Floripa. Você que não está em Florianópolis pode nos acompanhar pela internet em nosso site. Acesse www.sistemagrisa.com.br. No programa de hoje nós vamos descobrir como a parapsicologia pode nos ajudar a estudar e aprender facilmente. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite. Então, como nós vamos poder estudar e aprender mais facilmente? Porque a parapsicologia começa estudando os chamados fenômenos paranormais. E vai perceber que os fenômenos paranormais, na verdade, ocultam um poder mental, um poder do ser humano até então desconhecido. Então, uma das coisas que vamos perceber é que muitos freios, muitos bloqueios do ser humano eram desencadeados pelos fantasmas. E no ensino-aprendizagem, especialmente da matemática, também foi criado um fantasma, e que está sendo divulgado até hoje. Eu digo, dizendo que matemática é difícil. Digo, matemática é difícil para o bobo que nunca aprendeu a olhar no mundo à sua volta. Porque, na verdade, tudo que nós fazemos hoje é matemática. Há quantas... Para nós gravarmos esse programa, por exemplo, para nós apresentarmos esse programa, quantos números foram usados? Se você vai comprar um quilo de banana, tem que saber matemática. Se você vai comprar um livro, tem que saber matemática. Se você... até para ler um livro tem que saber matemática, porque para olhar que página você está, isso é matemática também. Então, a matemática está presente em tudo. Então, nesse sentido, foram criados muitos fantasmas relativos ao processo de ensino-aprendizagem. E como nós vamos estudar os fenômenos paranormais, nós percebemos que o ser humano é muito mais capaz do que sabia, tem muito mais talentos e potencialidades do que se podia supor. E mais ainda, o ser humano é muitíssimo, você mesmo que está me ouvindo agora, você é muitíssimo mais capaz do que muitos permitiram que você percebesse. Porque aí existe uma série de fatores intervenientes, até mesmo interesse de quem quer povo burro para mandar mais nele. Então todas essas coisas fazem parte do processo do andar da carruagem da espécie humana sobre o planeta Terra. Então, outra questão, então nós podemos aprender muito mais e com muito mais facilidade. Eu costumo dizer para os meus alunos que fazem o nosso curso de formação em parapsicologia, terapeuta do Sistema Grisa, eu costumo dizer o seguinte: vocês lembrem sempre que de agora em diante vocês estão sabendo que vocês são mais capazes do que sabiam. É muitíssimo mais. Mas o ser humano é 1000 vezes mais capaz do que jamais sonhou. Porque os seres humanos, digo, todas as religiões que eu estudei falam a mesma coisa. Que o ser humano é filho de Deus. O filho do Criador do Universo, como eu prefiro até enfatizar. Se o Criador do Universo fez assim, que da laranjeira você não colhe limão, que da barriga de ovelha não nasce corça, então o que acontece? Se cada animal foi feito por Deus e Deus estabeleceu assim, então na prática nós vamos ter o quê? Que se nós somos filhos de Deus, ser filho de ovelha, ovelhinha é, filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deusinho tem que ser. Então também na área do ensino-aprendizagem podemos aprender muito mais do que sabíamos. E basta ver aí hoje, a evolução do ensino que houve no último século é grande. Antigamente a maioria das pessoas conheciam pouca coisa. Digo, hoje inclusive, o que é que acontece? Nós estamos conhecendo já as crianças índigo e cristal. Porque nascem crianças que parecem ter capacidades muito superiores àquelas com as quais nós nascemos. Eu sou jovem há mais tempo, acabei de completar 71 anos de nascido. Digo, eu não me considero velho. Então, eu costumo dizer que velho é coisa arcaica. Eu sou jovem há mais tempo que a maioria de vocês que estão me ouvindo, ou que estão me assistindo, ou que estão acompanhando o nosso programa. Então, na prática, tem essa questão também.
porque a longevidade, inclusive, não é verdadeira aquela história de que cada um tem o seu dia marcado para morrer. Não é verdade. Nós podemos mudar a data da nossa morte, mesmo que ela estivesse marcada, de algum jeito. Então, tudo isso faz parte do quê? Da evolução dos nossos conhecimentos e o reconhecimento das nossas capacidades, dos nossos talentos, enfim, e tudo isso. Mas eu tenho nesse CD número 4 explicações de como você aprender mais facilmente. Então, uma forma, por exemplo, de aprender é lembrar que o nosso cérebro recebe estímulos por 3, 4 vias. Então, por exemplo, pelos olhos. Então, se eu estou sentado aqui agora, eu estou olhando na mesma direção para poder olhar para você. Mas, eu posso mudar de posição. Eu não ficar sempre sentado aqui. Se eu mudo de posição, a minha visão que eu tenho desse espaço todo, ela passa a ser diferente. Significa que meu cérebro está recebendo estímulos diferentes. Isso está aumentando o número de sinapses no meu cérebro, na relação dos neurônios um com o outro. Isso aumenta a capacidade da minha inteligência e da minha memória. Então, quando a gente vai estudar, a gente tem que sentar, nem sempre sentar na mesma mesa, no mesmo lugar. Se você tem uma mesa que tem 4 lugares, um dia você entra num lado, outro dia no outro, outro no outro, que com isso você vai também associar o assunto que você está estudando àquela posição que você ocupa na mesa. Então, isso facilita a memória. Se você colocar diante de você lá um elemento de cor vermelha, e quando você vai estudar outro assunto, troca de posição e ainda muda a cor que você enxerga com mais intensidade, também vai facilitar a memória. E assim, você coloca uma música de fundo, que tem gente que não consegue estudar sem barulho, ou sem ouvir uma música. Então, quando você está estudando um assunto, você coloca um tipo de música. Por exemplo, eu que fui muito entusiasmado com a música clássica, eu ouvia Vivaldi quando estava estudando um assunto. Quando estava estudando outro, eu ouvia Chopin. Quando estava estudando outro, eu ouvia Bach. E assim por diante. Então, mudando o som que o nosso ouvido recebe na hora que você está estudando aquele assunto, facilita imensamente a memória depois. Só que até pouco tempo ninguém sabia disso. Agora a gente está estudando isso e estudamos isso graças aos fenômenos paranormais. Porque nós percebemos que a pessoa, se estava num determinado lugar, ela tinha uma impressão e isso fazia até ela desencadear fenômenos paranormais. Diferenciados ou em outra posição não acontecia. Ouvir um som, ela desencadeia um fantasma que está dentro dela e que até às vezes aparece para a pessoa. Então assim por diante. Então tudo o que nós fazemos, então até mesmo na hora que você vai escrever, que na hora que você vai estudar, assinala as palavras principais no texto, e de preferência até com cores diferentes, canetas de cores diferentes, hoje está cheio. Você pode escolher não sei quantos tipos de cores. Então você assinala na margem com uma cor, ou você faz uma chave lá indicando que aquele assunto é importante, ou sublinha. Tudo isso facilita a memória. Porque esse é um engano que a gente tinha, que se tiver muita coisa na cabeça, a pessoa não aprende. Não, pelo contrário. Quanto mais elementos são associados num processo de aprendizagem, mas logicamente que não atrapalhem, mais a pessoa tem facilidade de lembrar depois. Porque isso não precisa ser consciente. Mas depois a pessoa vai fazer a prova. Aí fica bem, mas isso aqui eu estudei com o fundo musical de Bach. Aí ela vai lembrar com muito mais facilidade se ela tiver essa competência e esse capricho de lembrar com que música. Então anota lá. Antes do vestibular, por exemplo, vai estudar. Então, matemática. Sempre estudei com aquele mesmo fundo musical. Ou então com 3 fundos musicais diferentes, de acordo com o assunto da matemática que eu ia estudar. Então, depois você, antes de entrar na sala, ao invés de ficar estudando, veja com que associações você estudou a matéria. E assim por diante. Então, essa
Então, nós temos muito mais recursos para facilitar o ativar da nossa memória, que é o que interessa na hora, por exemplo, de fazer um teste, de prestar prova num concurso, ou prestar um concurso vestibular, etc, etc. Então, sempre nós... E no dia a dia, porque quando você se habitua a fazer essas técnicas para facilitar a memória, veja, eu houve um tempo que eu usava sempre bilhetinho no bolso. Quando chegava num lugar, tirava o bilhetinho. Depois eu descobri que se eu fizesse cada dia da semana com uma cor diferente o bilhetinho, eu não se lembrava mais facilmente o que tinha marcado, eu não precisava nem tirar o bilhetinho que eu lembrava. Mas, depois, eu precisava relembrar algumas coisas que eu fiz durante a semana, eu lembrava, segunda-feira é azul, terça-feira é verde, quarta-feira é amarelo, e assim por diante. Pronto, eu lembrava com muito mais facilidade o que eu havia realizado e o que talvez tivesse ficado fora, que eu não tinha conseguido cumprir, na quarta-feira que era o amarelo. Então, são todos recursos importantes e que quanto mais a gente se habitua a usar esses recursos para facilitar a memória... Veja, por exemplo, estudar geografia. O pessoal diz que é difícil, que não gosta de estudar geografia. Mas ninguém vai a lugar nenhum se não souber geografia. Como é que você vai sair de casa para ir para a escola se você não sabe a geografia? O que é geografia? A relação de espaço com você e com as coisas. Isso é geografia. Da sua casa à sua escola, que rua você vai passar? Isso é geografia. Vai subir ou vai descer? Ou vai ser plano só? Vai ter calçada ou não ter calçada? Tudo isso é geografia. Então, quando a pessoa começa a estudar geografia, percebendo a geografia do dia a dia, como falei da matemática do dia a dia, assim da história do dia a dia. Todos os dias nós estamos fazendo a nossa história. Então, o que você... Eu, por exemplo, digo, eu gosto de futebol, então quando o meu Figueira perde, eu fico preocupado, não fico preocupado, eu não sou fanático, mas perdi um pouquinho de tesão, um pouco de entusiasmo. Então, nesse sentido, nós temos muitas formas de associar nossos conhecimentos, né, facilitar nossa memória, para a gente associar conhecimentos às coisas do dia a dia e perceber que todo estudo tem a ver com o seu dia a dia, de hoje, de amanhã, de ontem e assim por diante. Então isso é facilitar a estudar. Agora nós vamos a um rápido intervalo comercial e em 2 minutos nós estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano aqui na TV Floripa.
Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. No episódio de hoje, Dr. Pedro nos explica como estudar e aprender facilmente. Se você deseja saber mais informações sobre esse assunto ou participar do nosso programa, acesse o nosso blog no portal www.sistemagrisa.com.br. Dr. Pedro, na escola, principalmente nas escolas de ensino fundamental e no ensino médio, tem alunos bagunceiros que ficam atrás da sala, conversando com os outros durante a explicação da professora, e mesmo assim esses alunos conseguem assimilar muito bem o conhecimento. É possível que de alguma forma o estudante consiga aprender sem estudar? Com certeza, veja. Porque nós todo instante estamos aprendendo. Estudar se refere a uma forma de aprendizagem que é, por exemplo, escolar, né? Ou estudar aquele assunto em um determinado livro, ou pegar um determinado conteúdo que é apresentado num programa de televisão para eu aprender sobre aquele assunto específico. Só que quando nós estamos numa escola, por exemplo, de primeiro grau, que os alunos ainda estão no início dos conhecimentos, praticamente a escola não ensina nada que o aluno ainda não saiba. Então, o que a escola faz é, na prática, mais do que ensinar algo novo, é organizar o que a pessoa sabe, ou fazer a pessoa descobrir que ela já sabe. Esse é o verdadeiro professor. Então, mas hoje, graças aos estudos da parapsicologia, nós vamos descobrir o quê? Que tem alunos que ficam brincando em sala de aula. Na hora da prova eles sabem. Por quê? Mas esse aluno só vai obter esse resultado se ele estiver em sintonia com o professor ou a professora. Porque daí ele capta, a gente não sabe ainda que hora é que acontece, mas a professora preparou o assunto que ela vai ministrar na sala de aula aquele dia. Então, quando ela chega na sala de aula, ela está com aquele conteúdo na sua cabeça. Se é uma professora organizada, que prepara a sua aula e que segue um roteiro adequado, o que acontece? Ela já vem com tudo preparado. Então o aluno capta, nós não sabemos se capta quando a professora está preparando o assunto ou se capta na hora que entra em contato com a professora em sala de aula. Mas para que eu digo, é como se o aluno colasse da cabeça da professora. Então, como é que o aluno cola da cabeça da professora? Em primeiro lugar, não pode haver bloqueio. Se ele não gosta da professora, o aluno vai mal. Por quê? Porque ele não vai assimilar isso que ele capta diretamente da mente da professora, que antigamente ele nem sabia que isso acontecia. Hoje nós sabemos que essa é a aprendizagem principal, especialmente da primeira à quarta série, ou primeiro e quinto ano, como dizem hoje, né? Então, nesse período, quando a criança ainda está muito ligada à mãe. Por isso que, normalmente, nesse período, a escola devia ser professora e não professor. Porque a professora faz o papel de mãe. Então, a criança, se ela gosta da professora, ela se sente segura, como se ela estivesse perto da mãe. E a gente acredita que a maioria das mães são boas mães, né? Então, nesse sentido, a professora representa apoio de tranquilidade naquele momento de escola. Se a professora é muito brava, ou coisa que vale, o aluno não gosta da professora por algum motivo, então ele cria um distanciamento. A professora não transmite para ele a sensação de segurança. Por isso, para ele aprender o que a professora ensina, é muito mais difícil. Mas aquele aluno que está em sintonia com a professora, então o que acontece? Enquanto a professora explica, ele está apenas assimilando o conteúdo que já está na mente dele, está recapitulando o conteúdo. Por isso, na hora que vai fazer a prova, sabe responder as perguntas. Parece que ele não estudou. Melhor dizendo, parece que não aprendeu. Aprendeu sim, só de uma forma diferente do que aquela que habitualmente a gente acredita ser o único jeito de estudar. Então, essa é a diferença. E isso nós vamos constatar. Então, aí nós precisamos que Lozanov, no Instituto de Sugestologia de Sofia, na Bulgária, ele que estudou hipermemória e superaprendizagem, ele tem uma afirmação que diz assim: o aluno se torna aquilo que o professor espera dele.
se o aluno se torna o que o professor espera dele, eu faço uma outra pergunta. Que dizer dos filhos em relação aos pais? Se o filho se torna aquilo que você espera dele. Então, é importante a gente aprender desde criança pequenininha a poder confiar no filho. Mas como é que você vai poder confiar no filho se você não sabe passar a informação para ele de que as pessoas podem confiar em você? Se você é um mentiroso, como é que você vai poder ensinar o filho que você pode confiar nele? Então, essas coisas todas, gente, têm um valor muitíssimo maior do que se podia imaginar. Por isso que nós, no IPAP, no Sistema Grisa, nós insistimos. Até eu digo que o nosso curso não é um curso de pós-graduação. Nosso curso, embora seja tenha até um curso de pós-graduação, até os primeiros 2 anos possa receber certificado de pós-graduação, mas não é curso de pós-graduação. Ah, mas é muito mais caro que os outros. Digo, não é caro, é muito barato. Porque o nosso curso é um curso de formação do parapsicólogo clínico, formação do parapsicólogo terapeuta do Sistema Grisa, e ele vai dar a você uma profissão nova. Quanto custa o mês de faculdade do curso de advocacia? Quanto custa um mês de faculdade de um curso de medicina, de odontologia, até mesmo de administração? A não ser essas fábricas de diplomas, que é outra coisa. Mas uma faculdade que se preze, que é particular e que não tem verbas governamentais para sustentar a instituição, ela precisa de dinheiro. E não é só porque os donos de estabelecimentos de ensino querem ficar ricos. Não é por isso, é porque o ensino é caro. As exigências hoje, em relação a tudo que uma escola tem que pagar, e ainda os impostos que tem que pagar, tudo isso é muito exigente. E precisa ter dinheiro. Não adianta ficar sonhando que vai cair do céu. Então, nesse sentido, o nosso curso é barato. Porque nós temos o curso de formação, eu digo, nós ainda estamos iniciando. Mas hoje, os nossos professores são professores altamente gabaritados. Porque nós não ensinamos apenas conteúdos, nós ensinamos atitudes frente à vida. Nós ensinamos valorização do outro, mas não só por modo de dizer. Na relação mais profunda do outro, que é a relação mais profunda com as pessoas que nós temos, não é essa que nós vemos a pessoa, o Douglas é simpático, que eu vejo. Muito além do que a psicologia e a psicanálise já ensinaram e que vem na ligação pelo subconsciente. As coisas inconscientes não são apenas aquelas que nós vivemos um dia e ficaram colocadas lá no porão do arquivo mental. São aquelas coisas que nós não nos damos conta e que estão acontecendo agora à nossa volta, que fazem também parte dos arquivos do subconsciente. Por isso que eu falei antes em relação àquela história das cores, das posições e assim por diante, das músicas e tudo mais que você pode associar no processo de ensino-aprendizagem ou no processo de estudar e aprender mais facilmente. Então, aqui também essa questão do aluno aprende, veja, uma das coisas mais babacas que surgiram no ensino, dizer, interessa que a professora dá bem a aula, o que acontece lá fora não interessa. Interessa sim. Porque a professora que fora não é responsável, que fora não tem uma vida organizada, que fora da escola não tem, ela não presta para a professora. Por quê? O professor vale a mesma coisa, estou falando da professora, mas digo, vale para todos os professores. Então, a pessoa que não é íntegra, a pessoa que não tem caráter honesto, de um caráter ilibado, como se diz, a pessoa que não tem uma qualidade de vida, não presta para nada. Não presta para ser um bom empresário, a empresa vai acabar indo à falência. Não presta para ser um bom professor, porque não vai ensinar direito. Porque mais do que se a palavra convence, só o exemplo arrasta. Então, eu também digo que no oeste catarinense eu fui, até hoje acho que eu fui um dos grandes professores de português. Porque eu amava o que eu ensinava e eu queria ver o meu aluno feliz com o que aprendeu.
Se você deseja saber mais sobre o tema tratado no programa de hoje, acesse o site da Livraria de Desenvolvimento Pessoal e Parapsicologia e procure por informações sobre o livro Liberte Seu Poder Extra e o CD de Programação Mental número 4, Estudar e Aprender Facilmente. O programa de hoje terminou, mas a discussão continua na internet. Acesse nosso portal e participe com a gente. Boa noite!